Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença, pela permanência desde a parte de amanhã de alguns. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui para poder falar sobre um sonho que já vem de muitos anos. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma observação muito importante sobre a composição da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. O Dr. Coriolano teve a felicidade de contemplar essa comissão com multidisciplinaridade. Isso é importantíssimo no momento em que se discute tecnologia, direito e outras coisas mais que nós veremos até o final do dia. Gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Janice Ascari, que, querendo ou não, é minha chefe, pois ela é procuradora regional da República, eu sou servidor do Ministério Público Federal, órgão do qual onde eu trabalho e tenho muito orgulho. O Igor Jorge, um delegado voltado para a área de crimes de alta tecnologia, uma simpatia de pessoa que a gente já convive há algum tempo pela internet. A Débora Sebrian, pelo idealismo e pelos objetivos profissionais que ela tem. Ao professor Erasmo, pela sua atuação na Comissão de Crimes Cibernéticos e no mundo de tecnologia também, na parte de investigação e tudo mais. E ao Lincoln Werneck, o companheiro que, durante aqueles tantos 1.500 quilômetros e uma semana em Brasília, conversas acabaram culminando nisso que acontece hoje. A oportunidade de debate amplo é muito interessante, porque nós temos vários aspectos que envolvem tudo isso que foi discutido na parte da manhã. Na verdade, a proposição é que nós façamos o aliavo de todas essas disciplinas, de todas essas ciências, vamos dizer assim, culminando em propostas de trabalho. Começando pelo PNBL, depois o analfabetismo, eu não vou citar somente o digital, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois terminando com cases de responsabilidade e com o que a internet propicia à nossa sociedade e a necessidade de como a gente tem que agir e atuar a partir de então. Eu já estou um pouquinho mais à vontade, certo? A presença da doutora Janice já me deixou um pouco mais confortável, apesar de eu uma coisa que eu queria acentuar, eu não falo pelo Ministério Público Federal, eu falo como cidadão brasileiro, tá? Historinha. Eu gostaria que a coisa fosse mais dinâmica e que, mesmo eu falando, se vocês puderem intervir para que a coisa se torne um pouco mais interessante, sintam-se à vontade para poder falar a hora que bem entender, tá? Bem, eu sou da época, eu sou da geração X, né? Estou com 47 anos, 30 anos de profissão na área de TI. Já atuei no Ministério Público Federal com algumas coisinhas relacionadas a crimes cibernéticos e venho exercitando algumas coisas nesse sentido para poder entender o contexto em que a gente está nele. Eu tenho, então, alguns vícios de linguagem que eu gostaria que os senhores desculpassem. O uso legal, bacana ainda, e para realmente eu não ter que usar termos muito certinhos. Bem, historicamente, eu venho da época em que a internet começou aqui no Brasil. Em 96, um pouco antes disso, nós tivemos acesso a redes de computadores por meio de BBS. Eu não sei se alguns de vocês se lembram. Por meio de menis, ou seja, acesso discado a um provedor. Aqui em São Paulo era o Mandic, o maior deles. Por meio de menis e não por navegadores, se conseguia acessar conteúdos. Era
o navegador, na verdade, é um facilitador de visual para aquilo tudo que a gente já fazia quando era Bulletin Board System. A gente digitava 0, 1 até 9 a opção, ou uma letra qualquer, para poder ter acesso a uma sala de bate-papo, por exemplo, em que sua maioria, inclusive, era de salas de conversa sobre sexo. Né? A curiosidade que nós tivemos naquela época era pornografia. A maior parte dos boletins board system propiciavam isso. E nós não tínhamos, como nós não temos muitas hoje, regras para poder usar, e mesmo até a orientação no sentido de que hoje se enxerga muito mais rápido e com uma abrangência muito maior. Os senhores notarão que eu repetirei algumas coisas que foram ditas na parte da manhã, mas nada, a verdade, é aquilo que eu falei, é só alinhavar aquilo que foi falado e com ênfase em determinadas questões. Em 96, 97, 98, 99, nós tivemos os mesmos problemas. Surgiu a internet, nós tivemos os primeiros defacements, as primeiras invasões de sites, inclusive uma delas no órgão onde eu trabalhava e era gestor de tecnologia, que era a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Nessa época, um garoto de 13 anos, orientado, conforme nós soubemos na época, por um maior JX, LX, MX, o Glober, ele se denominou como tal, fez o defacement das páginas da Embaixada do Brasil no Japão, várias do Exército, da Procura, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Polícia Militar de Minas Gerais e alguns outros. Por fim, ao telefone, eu entrei em contato com o provedor de acesso. Por sorte, eu estava ao sábado na secretaria, descobri que a coisa tinha sido feita, foi na madrugada, e corri atrás, e na segunda-feira eu já tinha o telefone dele. Conversei com os pais dele. Isso culminou numa documentação de aproximadamente 4 centímetros, e que foi levado à Secretaria de Segurança Pública. Obviamente que nada adiantou. Pela época, pela idade da pessoa, e o pai trabalhava no Juizado da Infância e Juventude. Se isso foi um facilitador, eu não sei. Só sei que a coisa se deu assim. Isso foi divulgado na época e pode-se encontrar algum resquício de notícia a respeito. Em 1998, eu me envolvi... Perdão, 98? Foi 98. Em 98, eu me envolvi com 12 organizações internacionais. WebGov, WebPolicy e Intergov, de um mesmo proprietário, do senhor Peter Hampton, nos Estados Unidos. A ideia dele simplesmente é brilhante. A partir do momento em que a gente chega à conclusão, como numa conversa com a doutora Janice Ascari, de que nós teríamos que fazer acordos internacionais, não é isso? Convenção internacional, para poder ter uma certa universalidade nas ações envolvendo a internet. Ele teve uma ideia brilhante. Ele começou a agregar profissionais envolvidos com polícia no mundo inteiro e se intitulou, com o apoio destes profissionais, até mesmo por ingenuidade, talvez, como a minha, de receber denúncias. Então, lá funcionava como se fosse uma SaferNet, e eram distribuídas, então, essas denúncias pelo mundo, conforme o IP original. Os senhores entenderam? Eu tenho um policial no Brasil, um policial na Índia, detectaram alguma coisa nos Estados Unidos, a denúncia apareceu, eles davam encaminhamento à denúncia caso o IP de origem fosse o Brasil e o destino a Índia. Então, eles acionavam 2 profissionais espalhados pelo mundo que faziam as suas respectivas investigações. Então, era um facilitador. Sem mencionar nomes. Isso há muitos anos. Então, em 2003, a ideia é fantástica.
Em 2003, esse senhor foi preso e condenado 2 vezes por pedofilia. O senhor Peter Hampton, está na internet. Então, ele conseguiu concentrar em suas mãos a maioria dos casos, das denúncias que eram originadas pelo mundo, porque ele gerou uma confiança tão grande em si que ele, inclusive, me parece, conseguiu um representante na Indonésia para dar seguimento ao trabalho dele. Realmente extraordinário. Eu, em parte, tive certo orgulho de participar, mas eu tinha alguns 30 e poucos anos, né? A internet também tinha acabado de nascer e a gente acredita nas coisas. Então, por fim, a gente vai chegar à conclusão de que, por mais profissional de TI que alguns de nós sejam, nós também estamos sujeitos ao mesmo que o cidadão comum e aquele que será impulsionado pelo Plano Nacional de Banda Larga estará exposto. Ok? Bom, eu faria um pedido a todos que é muito interessante que, por mais que nós estejamos na casa do advogado, nós temos aqui profissionais de educação, nós temos profissionais de TI, nós temos profissionais do direito, que todos tentássemos conclamar um entendimento visto a contextualização que vai ser exposta aqui. Porque a proposta final é de uma coalizão de multidisciplinar, você vê que eu tenho dificuldade para falar isso, né? Interdisciplinar, de forma que a gente possa tentar sair do limbo que nós estamos hoje e à beira do caos, que é o que eu imagino. Não imaginem que eu seja um teórico das conspirações, mas é porque a gente de tecnologia vê o que é possível. E o que eu pretendo expor aqui é a verdade. Ok? Um detalhe que eu gostaria de observar. Notícia recente, nós somos 16 milhões de miseráveis no país. Ganhamos de 0 a 70 reais. Então, todo o contexto que vai ser apresentado aqui, vamos tentar balizar pelas políticas públicas que nós recebemos. Bom, eu peguei emprestado o cartaz, né? Logo em seguida, os companheiros de mesa. Tem como